Bom dia. Bom dia! Disse que o bom dia que a gente recebe é as boas-vindas. Não deixou nenhuma dúvida. Fomos bem-vindos. Obrigado. Agradecendo a oportunidade, né, de encerrar o ano com a exposição dos sábados. Nós agradecemos a direção que me premiou, né, para nós. Eu consigo enganar há 40 anos que sou palestrante. 15 anos de Bezerra de Menezes e 30 anos aqui de Mensageiro da Luz, né? Mas na verdade não sou. A gente sabe conversar, de tanto ouvir, a gente aprendeu alguma coisa, né? E a gente veio hoje para encerrar o ano falando sobre Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós vivemos na Terra há 2023 anos a doutrina do Cristo. E a gente veio lembrar a passagem do Senhor na Terra. Qual é a ideia, o pensamento nosso trazido? A atualização das pessoas. O objetivo é fazer a atualização, que as pessoas se atualizem com a doutrina, com a era em que nós vivemos, a era cristã no mundo. Público-alvo presente poderia me responder, mas nós somos cristãos e vivemos a doutrina de Jesus. Que bom! Mas mesmo assim, a nossa exposição ainda vai valer para nós, porque se somos cristãos, vivemos a doutrina de Jesus na Terra, a necessidade de divulgar em torno. Mas ainda o público poderia me responder, mas nós somos cristãos e divulgamos o cristianismo em torno de nós. Então, ainda vale para nós o incentivo. Parabéns, continue, você está certo, é assim mesmo. Observar, praticar, divulgar e continuar pregando a doutrina do Cristo. Queremos também na nossa exposição mostrar a grandeza, a superioridade desse Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas precisam se atualizar. A pessoa desatualizada, falando no sentido material da vida, na vida científica, tecnológica, a pessoa desatualizada está passando dificuldade. E particularmente eu vivo isso. A pessoa hoje, para arrumar um emprego, tem que mandar currículo, contar toda a sua história. De primeira a gente ia lá falar para o patrão que arrumar um emprego. Para receber o pagamento tem que ter cartão. Um cartão, 2 cartão, 3 cartão. Agora não é mais cartão, é Pix, né? Estou sofrendo enorme dificuldade porque não consegui ainda me atualizar. E as pessoas precisam se atualizar com o andamento do desenvolvimento científico da época. Mas não é tão feio, porque esse desenvolvimento acelerado, maluco, da ciência é de poucos anos para cá. As pessoas encarnadas ainda dá tempo, né? Para mim que sou novinho, estou começando agora, dá tempo de me atualizar. Mas a pessoa desatualizada com a doutrina de Jesus, já tem. É vergonhoso. 2023 anos. Quantas encarnações vivemos na Terra? No mínimo 20 reencarnações. E não aprendemos ainda a observar e colocar em prática os ensinamentos do Senhor? Precisamos nos atualizar. Como disse de início, gostaria também de mostrar a grandeza, a superioridade desse Espírito, nosso Senhor Jesus Cristo. O sacrifício para vir à Terra trazer a sua doutrina. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros, seres angélicos e perfeitos, eleitos por Deus nosso Pai, na qual se conserva as rédeas diretoras de toda a vida.
e de todas as coletividades planetárias. Imaginem a vida em si, no seu sentido de viver, da vida. Imagine um planeta, uma coleção. As coleções de planetas se conservam nas mãos, nas rédeas diretoras dessa comunidade de espíritos puros, seres angélicos e perfeitos. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, um dos membros divinos, ao que foi dado saber, diz Emmanuel, reuniram-se a respeito do planeta para tomar decisão da organização e da direção do planeta por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos. Reuniram-se para tomar decisão da organização, ou seja, da criação do planeta e por que seria criado, que rumo tomaria o nosso planeta, por 2 vezes apenas no curso dos milênios conhecidos. A primeira vez que reuniram-se foi quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar. Reuniram-se a fim de lançarem no tempo e no espaço as balizes do nosso sistema cosmogônico e os prodromos da vida na matéria em ignição. Calma aí, vamos simplificar. Reuniram-se para tomar decisão da organização, ou seja, da criação do planeta, quando o Sol fornecia recursos para a criação do planeta. Reuniram-se a fim de lançarem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, ou seja, as preliminares, o início da criação do planeta. E os prodromos da vida na matéria em ignição, ou seja, tudo que no planeta existe. Ficou decidido nesta reunião que seria Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o da frente. O primeiro, o dirigente, o responsável pela criação. A segunda vez que reuniram-se a respeito do planeta foi para decidir, ou quando decidiram, a vinda do Senhor à Terra. Trazer à família humana a sua lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. E talvez seja aí o nosso principal, o ponto principal da nossa conversa. Porque reuniram... Tomei água gelada e não está com vergonha, estou com alguma dificuldade. Porque reuniram-se por segunda vez e decidiram a vinda do Senhor à Terra. Por que tiveram que decidir? Por que teve que vir Ele à Terra? Talvez aí é o nosso ponto forte da nossa conversa. Foi porque em todos os tempos da vida humana na Terra, Ele, como frentista, o primeiro da frente, o responsável, tomou sempre providências, direção para a humanidade da Terra. Por quê? Ele é o responsável pelo planeta, consequentemente pelos seus habitantes, nós, os espíritos que habitamos o planeta. Nós que fomos criados por Deus, nosso Pai, simples, ignorantes de tudo, sem nada saber. O objetivo que Deus nos criou foi, ou é, a perfeição. Todos nós seremos um dia um espírito puro, um espírito perfeito. Eis que nós criados, quando o planeta Terra teve condição de vida na Terra, Deus nosso Pai nos entregou ao Senhor, a nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós fomos entregues por Deus nosso Pai, a nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele ficou responsável, assumiu o compromisso diante do Pai Criador, pelo nosso aperfeiçoamento.
Inclusive prometeu: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Todos nós seremos um dia espíritos felizes. E em todas as épocas do ser humano na Terra, ele tomou providência, enviou à Terra espírito de escola, trazendo orientação, fazendo à frente, ensinamento de como a humanidade avançar rumo à perfeição, visando sempre diminuir a dor, o sofrimento, as dificuldades, em todas as épocas. Quando esgotou-se os últimos recursos da providência enviado à Terra para a humanidade, quando a humanidade não atentou para os ensinamentos até então vindo, eles reuniram-se e decidiram que viria ele próprio trazer à família humana um modelo de vida para as pessoas, para nós, seres da Terra. Um modelo. Jesus é o modelo de vida da humanidade. Que últimos recursos que se esgotaram, que tiveram que reunir-se de vir ele próprio à Terra. 10 mandamentos da lei de Deus, trazido ao mundo pelo profeta Moisés. Ora, veio o seu aguiar enganar nós, falar dos mandamentos da lei de Deus, tão antigos, tão ultrapassados. Olha aqui, ultrapassados uma ova. Os 10 mandamentos da lei de Deus são vivos e atuais, hoje ainda, como o primeiro dia revelado na tábua da lei. Se fosse observado e colocado em prática os 10 mandamentos da lei de Deus, não precisaria a vinda do Senhor à Terra. E não precisaríamos de 10 mandamentos. Bastaria um, o primeiro e o maior dos mandamentos. Para o bom observador, há de observar que o primeiro e o maior dos mandamentos é uma determinação de amor. Manda que ame a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Imagine amar a Deus sobre todas as coisas. Faça um rápido pensamento de todas as coisas, mesmo da atualidade. Amar a Deus sobre tudo isso que tu pode imaginar, imaginou agora. Amar a Deus sobre todas as coisas. O amor está na frente, soluciona, resolve todos os problemas do mundo. Para todos os teus problemas, as tuas dificuldades, para todos os teus sofrimentos, uma voz grande, poderosa, misericordiosa te responde: aprenda a amar. O amor soluciona, resolve os problemas. Como a humanidade não entendeu. Não precisaríamos 10 mandamentos, bastaria o primeiro. Porque quem ama a Deus sobre tudo, não mata, não rouba, não cobiça, não adultera, etc. Como a humanidade não observou, não colocou em prática, reuniram-se e decidiram vir ele próprio à Terra, trazer o modelo. O que ele estava dizendo com a sua vinda aqui na Terra? Com os seus ensinamentos, com os seus exemplos, dizendo para nós: é assim que vocês deveis viver na Terra. Comportamento. Jesus sabia viver convivendo, sabia conviver vivendo. Nossa Senhora. Com a vinda do Senhor à Terra, há como que uma comunhão direta entre o céu e a terra. Ele veio à Terra, revolucionou o planeta, marcou a nova era na história da humanidade. Nós diríamos até então que ele passou a borracha, até então tudo que havia acontecido, apagou tudo dali para trás. E começou a nova era, a era cristã, a era de Jesus. Com o nascimento de Jesus, há como que uma comunhão direta entre o céu e a terra. Porque estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas. E o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria, da sua misericórdia. Aos corações abre-se uma nova torrente de esperança. E a humanidade, no Tabor,
no Calvário, na manjedoura. Sente a manifestação da vida celeste e sublime em sua gloriosa espiritualidade. Com os tesouros do Evangelho e das suas palavras, deixa o Mestre entre os homens a sua boa nova. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o transunto de toda a filosofia que procura aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e a inspiração. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o transunto, ou seja, é um escrito, é um documento, é o estatuto de todas as filosofias que procuram aprimorar o espírito, norteando-lhe a vida e a inspiração. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é vivo e atual nos dias de hoje, como no primeiro dia revelado ao mundo por Ele. Porque sofisma algum, ou seja, sistema algum, conseguiu empanar, obscurecer ou turvar o brilho do amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Nosso Senhor Jesus Cristo foi a manifestação do amor de Deus, a personificação da sua bondade infinita. Embora ainda há raças e povos que desconhecem, porém não ignoram a sua lei de amor, da sua doutrina, porque todos os homens receberam nas mais remotas pragas do orbe as irradiação da sua doutrina de amor, por meio das palavras divulgadas, inspiradas dos seus mensageiros, ou daqueles que pregam a doutrina de Jesus pelo mundo. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda encontrarás por algum tempo a resistência das trevas, porque a má fé, a ignorância, que ainda é muito grande entre a humanidade, a simonia, as forças das trevas conspirarão contra ele. Mas dia virá, meus irmãos, que a sua ascendência será reconhecida. Porque nos dias de sofrimento, dos flagelos coletivos, de provações coletivas, é para a sua luz eterna que a humanidade se voltará tomada de esperança. Então, através dos montes, das planícies e dos vales, o homem conhecerá o caminho, a verdade, a vida. Nosso Senhor Jesus Cristo veio à terra com toda a sua grandeza, com toda a sua sabedoria, com todo o seu poder. Chegou ao mundo dando o maior exemplo de humildade, até então, nunca mais visto. Tamanho exemplo, nasceu entre os animais. Revolucionou o planeta, marcou a nova era na história da humanidade. O que Jesus veio fazer, o que ele queria, dissemos de início, trazer em modelo de vida. Jesus veio acordar a humanidade para a realidade da vida, mas da vida de espírito imortais que somos, criaturas criadas por Deus, ex-criada, vivemos para sempre. Jesus veio pedir que o bem e a justiça fossem os nossos ideais de todas as horas, que os seus ensinamentos, os seus exemplos, fizesse vibrar em nós as fibras mais íntimas do nosso coração. Jesus veio convocar-nos à renovação, à reforma íntima, mas a renovação em espírito e verdade. Veio fazer nós sentir a necessidade de amar, ou seja, de cumprir o primeiro mandamento da lei. Inclusive, acrescentou um adendo a mais no mandamento maior e no primeiro mandamento. Amai o próximo como a vós
Veio fazer nós sentir a necessidade de amar, dando, doando, sem a ideia da retribuição, da recompensa, do reconhecimento, do muito obrigado, do aplauso, do lavés. Veio pedir que nós servíssemos mais do que exigíssemos e que nós compreendêssemos os outros, mesmo que não fôssemos compreendidos, que nós quiséssemos para o outro, para o próximo, aquilo tudo deveria ser uma lei, na lei civil nossa, que nós quisesse para o outro, ou fizesse para o outro aquilo tudo que gostaria fosse feito para nós. Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, veio pedir que nós esquecêssemos as ofensas, principalmente isso, esquecêssemos as ofensas, não partíssemos por vida, para a vingança, não alimentasse desejo de ódio, de vingança, que nós esquecêssemos as ofensas, que nós orássemos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos caluniam, que nós amássemos a Deus sobre todas as coisas, amasse o próximo como a nós mesmos. Este foi o objetivo da vinda do Senhor, desenvolver o sentimento de amor e perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo soube conviver, soube conviver, conviveu na terra com todo tipo de pessoas, com os políticos, os poderosos da época, os milionários, os sacerdotes, com as crianças, com os velhinhos, com a prostituta, com os ladrões, com os mendigos, os doentes, os duendes de toda a ordem. Com essa convivência do Senhor, ele exemplificava a vida social da época, do depois, do agora e do sempre. Exemplificava a vida social nossa, da atualidade, baseado na mais pura fraternidade, nos mais elevados estímulos à santificação. Jesus soube conviver. E bem por fim, após ser preso injustamente, após ser esbofeteado e cuspido na face, após receber uma coroa de espinho na cabeça, sangrando o corpo todo, a título de gozação, porque os reis da época recebiam coroa de ouro, a dele foi de espinho. Após carregar aquele peso inflamante da cruz, após ser esbofeteado e cuspido na face, após estar pregado em uma cruz de madeira, estaqueado como um animal, pregado nas mãos e nos pés, com estiletes de ferro. Seus últimos 2 companheiros eram 2 ladrões, um de cada lado. Todos os outros fugiram dele, até os apóstolos. Nosso Senhor Jesus Cristo não desflechou nenhuma palavra de condenação, mesmo porque na sua passagem pela terra, ele disse: quando roubarem-lhe a calça, dê-lhe também o paletó. Noutra passagem evangélica, ele disse: não resistais o mal, não divulgais o mal, não falai mal dos outros, não divulgai o mal dos outros, mesmo porque não é agradável ao outro
Se eu chegasse aqui e visse todos os meus irmãos fazendo comentário da minha vida comum, eu ia gostar? Não. Todo mundo falando mal de mim, mesmo que eu fosse o canalha da vida, eu ia me sentir bem? Não. Se você falar mal da vida de outro, o outro não vai gostar. Não divulgue o mal dos outros. Ele não desflechou nenhum tipo de condenação, porque ele tinha sabido viver com a prostituta e com o ladrão. Não gritou, pega ladrão, pena de morte, prisão perpétua. Corta os pedaços. Pelo contrário, não hesitou em dirigir uma palavra fraterna, inflamada de amor. E após estar pregado e estaqueado ali, receberam a lança no peito, ele inclinou a cabeça ao alto e disse: Pai, perdoa. Perdão é o lema da vida. Perdoa aqueles que não sabem o que fazem. Mas o público presente poderia me responder: mas ele era Jesus, ele era o Todo-Poderoso, o Criador do planeta, criou o planeta para nós. Após receber a lança no peito, foi ao alto. Mas ele deixou com nós os apóstolos, seus apóstolos. Não eram os poderosos, eram homens comuns, simples, pescadores, agricultores, homens simples, trabalhadores. Deram viva demonstração do que nós viemos pedir aqui hoje, ser cristão. Os apóstolos deram viva demonstração de como ser cristão. E olha, que ser cristão na época dos apóstolos era muito difícil. Difícil. Era o mesmo de se candidatar à morte. E o pior, de se candidatar à morte pela fogueira. Mas para eles, ser cristão, os apóstolos, constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, triunfo constante da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Vejam, meus irmãos, que diante do maloque de Roma daquela época, constituído imperialismo e corrupção, os pregadores do Evangelho não se expunham em polêmica mordazes, nem se enredavam, se envolviam nas teias do personalismo dissolvente, e nem dilapidavam possibilidades preciosas em erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor, ofereciam a própria vida em penhor de gratidão por aquele que não trepidara em seguir para a cruz por amor a todos nós. Erguia os mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes, que os identificava perfeitamente com o Salvador do mundo. Sabiam perder as vantagens transitórias, os bens perecíveis, as grandes promessas que lhe faziam acerca do seu futuro material. Ele sabia perder as vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Sacrificavam-se uns pelos outros. E quem lê o livro Paulo Estevão vai saber bem o que eu vou dizer agora. Quando Pedro, o apóstolo, diretor e fundador da Casa do Caminho, foi convocado pelo escritório, pela instituição de Roma, para ele comparecer lá embaixo, prestar depoimento sobre a Casa do Caminho, porque a Casa do Caminho era lá em cima no alto, a representação do Sinédrio era lá embaixo, na cidade. Pedro foi convocado a prestar depoimento sobre a Casa do Caminho, que era uma instituição de caridade, virou um hospital, onde por ali eram socorridos os transeuntes, os doentes de toda a ordem. E o cristianismo deve muito à Casa do Caminho de Pedro, porque os transeuntes por ali, por seus países, e divulgando a doutrina de Jesus. Pedro foi
convocado, intimado a comparecer lá dar depoimento. Tiago, um dos apóstolos, moço novo, piazão, por assim dizer, disse: não, o Pedro não pode ir, porque se o Pedro vai lá e eles prendem e assassinam o Pedro, como vai ficar a casa do caminho? Vou eu. E foi representar a casa do caminho. Perdoe. Foi sacrificado até a morte. Foi prestar, dar depoimento, foi pendurado em uma trave e apedrejado. Sacrificavam-se uns pelos outros, igualzinho a nós, na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam o sofrimento, multiplicavam os júbilos entre si, morriam testemunha angustiosa para alcançar a vida eterna. Guerreavam o desequilíbrio da sua época, de seus contemporâneos, mas não a golpe da maldição e nem a fio da espada. Guerreavam pela prática da renúncia, da renunciação. Submetiam-se a disciplinas cruéis, mas revelavam nas palavras, nos pensamentos e nas atitudes a mensagem sublime do Mestre que lhes renovaram os corações. Entretanto, queridos irmãos, herdeiros que somos daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espíritos edificados nas promessas de Jesus. O que fizemos nós da esperança transformadora, da confiança em Deus sem a vacilação? Aonde coloquemos nós aquela fé viva, aquela fé forte que eles conquistaram a preço de sangue e de lágrimas? Meus irmãos, não viemos aqui pedir a transferência dos depósitos espirituais de crença venerada por quem quer que seja, porque para nós, em particular, em todos os lugares onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei. É possível gravar os parágrafos sublimes no coração. Viemos aqui pedir, de encerramento das palestras de sábado, que sejamos cristãos. Nós somos cristãos há 2023 anos. Precisamos colocar em prática, precisamos observar, colocar em prática e divulgar a mensagem de Jesus. O aniversariante do dia 25 agora. Mês de dezembro, a gente costuma sempre levar essa mensagem do aniversário de Jesus. Não é aniversário do Papai Noel, gente. Por favor, aniversário de Jesus na Terra, que trouxe a nós um modelo de vida. Que esse modelo de vida seja implantado em nossos corações pela equipe espiritual do Mensageiro da Luz. E dê a todos nós aquilo que a nossa mensagem não deu. Muito obrigado.